Se pudéssemos parar no tempo, como você imagina que era Belém do passado? A gente vê por fotos, né? E reportagens também da Belém do passado, os prédios históricos, uma coisa. É muito interessante, muito bacana. Não poderíamos começar de forma diferente essa reportagem especial quando falamos da Princesinha do Norte. Rua da Ladeira, na Cidade Velha. O caminho estreito com casarões antigos tem um título importante. Afinal, a Rua Siqueira Mendes é a primeira rua de Belém. Batizada pelos colonizadores de Rua Norte, hoje faz uma homenagem ao ex-presidente da província, o sacerdote Manuel José de Siqueira Mendes. Cravada bem no coração da floresta, porta de entrada para desbravar os mistérios da Amazônia. É por aqui que começamos um passeio por alguns pontos dessa história que começou no século XVII, no ano de 1616. Após conquistar São Luís do Maranhão, o capitão-mor da Capitania do Rio Grande do Norte, Francisco Caldeira Castelo Branco, veio até aqui para conquistar a boca do rio Amazonas. Com 3 embarcações e menos de 200 homens, a expedição chega a Belém no dia 12 de janeiro. Um lugar de memória da fundação da cidade. É um lugar importantíssimo para a história e memória dessa cidade do extremo norte do Brasil. É muito importante ressaltar que Belém é uma cidade que precisaria ser fundada porque marcaria a consolidação do projeto colonial no extremo norte dos domínios portugueses, dos domínios coloniais lusitanos. Então, o monarca português Filipe II de Portugal, ele ordena a construção do forte do castelo, e que somente depois, obviamente, ganharia essa estética, esse cenário com as muralhas, isso somente no século XIX. Os colonizadores chegaram e logo construíram o Forte do Presépio, base militar para proteger a cidade. E olha, é no entorno dele que surge o primeiro núcleo urbano de Belém. Que tal dar uma volta pelo principal cartão postal de Belém, que diz muito sobre a história dessa cidade? São mais de 1000 barracas localizadas no Complexo do Ver-o-Peso, local que carrega no coração o título de maior feira livre do Brasil. E claro, por muitas vezes o nosso Veropa foi cenário para matérias e entradas ao vivo aqui no Bom Dia Pará. Pois é, aqui nessa área tem tudo que o paraense gosta e, claro, se orgulha de mostrar. E para quem não sabe, o Mercado de Ferro, por exemplo, foi projetado nos mínimos detalhes lá no passado. Que é um espaço de abastecimento, é um espaço de consumo, inclusive um espaço que foi cenário de grandes momentos da história de Belém. É nesse espaço, por exemplo, que nós tivemos e Belém viveu a famosa e trágica história do Brigue Palhaço. Assim também como a Guerra da Cabanagem, o espaço Ver-o-Peso foi um espaço que foi palco dessa história. Além do Mercado de Ferro, temos o Solar da Beira, recentemente inaugurado e entregue para a população. O prédio histórico foi construído no século XIX e faz parte do Complexo do Ver-o-Peso. Numa tentativa de resgatar a importância histórica do solar, foi feita a reconstituição e pintura manual dos ladrilhos, tratamento anti-ferrugem para as estruturas metálicas, como as janelas, e o restauro da fachada, que é a marca registrada do Solar da Beira. Algumas construções da Belém do passado mudaram com o tempo. Mas será que quem transita hoje pela cidade e observa os prédios tão característicos daquela época sentem falta de história? Guarda muitas histórias ainda, muitas histórias. E eu tenho 38 anos de idade, né? Sou pouco conhecedor dessas histórias ainda. Já tenho muito que aprender ainda, né? São construções antigas, mas que hoje mudaram de função ao longo do tempo. Quer ver só? Você sabia que o prédio que hoje ocupa a administração da Feira do Açaí já foi o primeiro necrotério de Belém? Construído em 1899, desconhecido para a maioria dos frequentadores, se trata do estranho lugar onde mortos e peixes conviviam no mesmo cenário. O curioso é que a feira funcionava enquanto os corpos eram preparados para os enterros, isso no início do século XX. Vocês sabem o que acontece dentro daquele prédiozinho ali, olha, daquela casinha ali, vocês sabem? Qual é a função daquela casa? Não, sinceramente é assim. Nós vínhamos aqui, ali era um local fiscal, trabalho fiscal, né? Fiscalização. Hoje em dia já não estou mais para lá do que para cá. Se eu lhe falar que antes, logo quando tudo começou lá, foi o primeiro necrotério da cidade. Nossa, que legal. Não sabia não.
sabe? Até então não. Aí sim se pensava que era um mercado, né? Sempre foi um mercado. Essa é a ideia que a gente tem, né? Se eu te falar que lá foi o primeiro necrotério da cidade, o que tu passa pela tua cabeça? Tu sabia disso? Não, não sabia. A Casa das 11 Janelas no passado estava muito longe de ser um ponto turístico tradicional da cidade. No período da ditadura, presos políticos eram abrigados aqui. São tantos registros da história ao longo do tempo que muitos prédios hoje já até não existem mais. Numa forma de fazer esse resgate ao passado que este técnico em radiologia colocou em prática um projeto de fotografar pelo celular lugares antigos da cidade, como casarões e pontos turísticos. Após esses registros, ele atualiza tudo no perfil de uma rede social, com o objetivo de comparar a Belém de hoje com a que existia há séculos atrás. Era algo que estava faltando para mim, um perfil sobre isso de Belém. E as pessoas abraçaram isso, porque eu recebo muita mensagem de pessoas jovens que não conheciam determinado lugar de Belém. E hoje eu pego uma foto antiga e faço comparativo, as pessoas elas não imaginam que ela tinha um casarão histórico que, infelizmente, né, ele veio a ser demolido para construir algo moderno. A Belém do passado, ou por que não dizer da saudade, ainda é possível ser vista por quem tem um olhar apurado ao passar pela cidade. Lugares, espaços e histórias que dão vida a este lugar chamado Belém do Pará. Se tu pudesse dar um presente para Belém, qual seria esse presente? Um presente para Belém. Daria mais amor para Belém, mais cuidado, valorização. É o que está precisando. Belém do Pará apresenta singularidades incríveis, muito diferentes de várias capitais do Brasil. E nós de Belém, a sociedade no geral, conjuntamente com as políticas públicas, com os governos, sejam eles estaduais, municipais, precisam cuidar mais desta cidade, desta que é a Santa Maria de Belém do Grão-Pará.